a Trindade versus Adventismo, certo? Foi onde paramos na parte 1. E estamos olhando para estes 7 pilares e já examinamos 3 deles. E o que basicamente vimos é que a Trindade é incompatível com os 10 mandamentos, com o dono dos 10 mandamentos e, obviamente, claro, com o sábado. E, portanto, o que o sábado significa. E passamos um tempo estudando o estado dos mortos, particularmente como isso se relaciona com a morte de Cristo. Então, queremos continuar o nosso estudo olhando para os outros 4 que temos nesta noite. E o seguinte, é claro, são as 3 mensagens angélicas. As 3 mensagens angélicas, sabemos, estão registradas em Apocalipse 14, começando no verso 6 em seguida. O verso 7 especifica a primeira mensagem angélica. E diz, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai glória a Ele, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Estamos todos familiarizados com isso. Se alguém nos perguntar qual é a nossa missão, provavelmente a maioria dos adventistas irá para as 3 mensagens angélicas e dirá, esta é a mensagem que temos que dar ao mundo. A fim de dar a mensagem, você primeiro precisa entendê-la corretamente, certo? Isso é um pré-requisito bastante óbvio. De quem está falando a mensagem? Está falando sobre alguém. Ele, um indivíduo, não muitos. Obviamente porque é dito ele, o seu julgamento, aquele que fez o céu e a terra. Ele é o Criador. E acho que já estudamos um pouco das provas sobre quem esse Criador é. Vimos que todas as coisas foram feitas, Deus fez todas as coisas por meio de seu Filho Jesus Cristo, ou pelo seu Filho Jesus Cristo. Então esta mensagem está se referindo a quem? Não é outro senão o Pai. Ele é aquele que deve ser adorado corretamente. E é por causa da falsa adoração e da confusão que veio até mesmo entre o mundo cristão que Deus enviou estas 3 mensagens angélicas e elas têm a ver com adoração. Este é o âmago, o coração das 3 mensagens angélicas. O primeiro anjo fala sobre adoração e o que o segundo anjo diz? Babilônia está caída, certo? E então o terceiro anjo fala sobre a adoração da besta e da sua imagem e o que acontecerá se você receber a marca. Então é tudo sobre adoração. Quem iremos adorar? Um ou outro? Então é um assunto muito sério conhecer e entender quem é que adoramos. Vimos o que Jesus disse sobre adoração quando estávamos falando um pouco sobre os mandamentos também. O Criador dos céus e da terra é o Pai, um Deus, uma pessoa. E eu quero sempre enfatizar pessoa, porque muitas pessoas quando dizem um Deus, eles podem concordar com isso, mas na mente deles dizem que há 3 pessoas neste um Deus. Então, um Deus, uma pessoa, isto é o que esta mensagem está se referindo, apenas para estar claro. Aqui estão alguns textos que ajudam a confirmar isso. Atos 4:24. Isto é os discípulos orando. Ao ouvirem isto, levantaram unanimemente a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Eles estão orando. Para quem eles estão orando? Para o Pai. Como Jesus lhes disse, certo? Note o que o verso 27 diz. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo filho Jesus, ao qual ungiste não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel. Então eles estão orando para o Pai e reconhecem, compreendem que Ele é o Criador do céu, que Ele é o Criador do céu e da terra, do mar e tudo o que nele há. E o que te recorda esse palavreado? O mandamento do sábado, certo? Então foi isso que os apóstolos entenderam. Foi Deus, o Pai. E claro que eles estão dizendo que haviam se rebelado contra o seu Filho Jesus. Isso apenas nos confirma sobre quem eles estão falando. Eles compreenderam que o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos 10 mandamentos, não é outro senão Deus, o Pai, uma pessoa individual. E, de acordo com as palavras dos escribas, nem outro senão Ele. E Jesus lhe disse, tu não está longe do reino de Deus. É claro que eles aprenderam essa verdade dos lábios do próprio Cristo. E, obviamente, das Escrituras, mas Cristo estava com eles por 3 anos quando ele esteve na terra. Lucas 10:21, essa é uma das coisas que eles ouviram de Cristo. Naquela mesma hora, exultou Jesus no Espírito e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então, de acordo com Jesus, vemos aqui também que o Pai é o Senhor do céu e da terra.
Ele é o Criador e Senhor do céu e da terra, e vemos como Ele fez todas essas coisas. Obviamente, eu mencionei também, foi por isso que Jesus disse aos discípulos, quando eles orarem, deveriam orar para o Pai. E é assim que temos que orar também. Então, o seu entendimento sobre quem é Deus afetará a tua adoração e oração. Não há dúvida sobre isso. Não há absolutamente dúvida sobre isso. Como você ora, para quem você ora e para quem você dirige a tua oração, e a sua adoração será afetada pela visão de que você tem de Deus. Em última instância, ou ela vai para uma única pessoa ou para três. E isso faz uma diferença muito grande. Especialmente quando o assunto nos últimos dias se trata sobre adoração. Então é realmente uma tragédia muito séria se temos confusão sobre adoração. O principal propósito das 3 mensagens angélicas é corrigir a adoração. É trazer ou restaurar a verdadeira adoração para o verdadeiro Deus. Então, para dar essa mensagem, você precisa ter o correto entendimento. Então, a Trindade, basicamente, é uma contradição às 3 mensagens angélicas. Se você não consegue passar pela primeira, esqueça entender as outras 2 corretamente, porque as outras 2 são baseadas na primeira. De fato, os outros 2 anjos não te dizem para fazer nada, se você pensar sobre isso. A única parte das 3 mensagens angélicas que, na verdade, te dá algum tipo de instrução ou exigência, ou te diz para fazer algo, está no primeiro anjo. Os outros 2 anjos são basicamente avisos para aqueles que não ouviram o que o primeiro anjo disse. Eles são todos novos avisos. O segundo anjo diz que Babilônia está caída e você não tem que fazer nada. É apenas um anúncio. O terceiro anjo também é um aviso. Se você adorar a besta e sua imagem, isso é o que irá acontecer. Na verdade, não te diz para fazer nada. Somente o primeiro anjo te diz para fazer alguma coisa. Esta é a parte principal da mensagem que estabelece as outras, que estão baseadas nisso. Então, a Trindade destrói a identidade do Deus que é mencionado na mensagem do primeiro anjo. Esse é um bom exercício para perguntar às pessoas: de quem a mensagem do primeiro anjo está falando? É interessante que às vezes você obtém respostas diferentes. De adventistas. Isso te diz imediatamente que há um problema. Como é que você vai dar uma mensagem dos 3 anjos se você não entende de quem elas tratam? E tendo um correto entendimento de quem é Deus. É claro, é muito difícil e o âmago das 3 mensagens angélicas. Entraremos em mais detalhes em outras mensagens, então não irei entrar em muitos detalhes. Nós apenas estamos destacando esses determinados assuntos, pilares ou marcos da verdade. O próximo é o santuário. E quando lemos esse verso, todos leram? Vamos ler e falamos sobre isso? 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Agora, quando falamos da doutrina do santuário ou da verdade do santuário, algo que nos é muito querido, certo? Quando pensamos no santuário, a primeira coisa que pensamos é o que isso tem a ver. E geralmente a resposta seria na linha do você acredita que há um templo no céu? Eu tive muitas discussões e muitos debates se há um templo no céu e quantos compartimentos ou quantos apartamentos, esses grandes debates. E pensamos que isso é o que contém a doutrina do santuário. E se você acredita que há um edifício no céu com 2 compartimentos, então você acredita na doutrina do santuário. Se você não crê nisso, você não crê na doutrina do santuário. Para ser honesto, é um pouco superficial. A doutrina do santuário não é apenas sobre um edifício no céu. O objetivo todo do santuário é a ministração que acontece lá. A ministração que acontece lá é por causa do sacerdote que está lá, o mediador. Isso é o que o verso está nos dizendo. Então, a doutrina do santuário é mais do que eu acredito que há um verdadeiro edifício no céu. Então você crê, e eu não, então você está negando isso e você é um herege. É assim que equivale na mente de muitas pessoas. Então eu acho que precisamos ir um pouco mais fundo do que apenas esse aspecto superficial. Então, como é que isso se relaciona com a nossa visão de Deus? Obviamente, a ministração que acontece no santuário é o que realmente importa. Um edifício no céu não é, na verdade, muito relevante para nós, se formos honestos. Não estou tentando negar, não me entenda mal, eu creio plenamente, mas apenas crer que há um edifício no céu, isso apenas não significa nada. É o que acontece nesse edifício, é o sacerdote e o seu ministério. É isso que é a parte efetiva da doutrina do santuário. Isso é o que é a potência dele. Então, esse ministério de Cristo, a pulsação do santuário, Cristo sendo o nosso sumo sacerdote. O que Cristo teve que fazer para se tornar o nosso sumo sacerdote e como isso nos afeta aqui na Terra?
Porque a doutrina do santuário não é apenas uma dessas doutrinas teóricas e bem distantes de nós. Não é apenas uma doutrina que existe anos-luz de distância no céu e cremos e é isso. Ela tem de ter alguma relevância e alguma atitude prática em nós aqui na Terra. E isso é o que esperançosamente falaremos e começará a aparecer. Note o que as Escrituras dizem sobre Cristo. Hebreus 2, 16, 18. Pois, na verdade, ele não tomou sobre si a natureza de anjos, mas ele tomou sobre si a descendência de Abrão. Isso é ter se tornado um ser humano como nós. Houve uma razão porque Cristo teve que se tornar como um homem. Uma das razões que é mencionada nesse determinado contexto é esta. Pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer reconciliação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Uma das razões por que Cristo tomou a humanidade é para que ele pudesse se tornar um sacerdote misericordioso e fiel. A sua humanidade é o que na verdade qualifica para se tornar o nosso sumo sacerdote. É por isso que ele não poderia ser o nosso sumo sacerdote antes de ter tomado a humanidade. E por longos 4.000 anos no céu, esse templo, o santuário no céu, não tinha um sacerdote representando a humanidade, porque Cristo não era ainda um homem. Foi quando ele veio como homem e foi tentado como nós, que ele se tornou um sacerdote misericordioso e fiel para que pudesse nos ajudar, porque ele foi tentado como nós. Então, após ele retornar ao céu, foi quando o seu sacerdócio começou. É por isso que o sacerdócio levítico chegou ao fim. Isso é, na verdade, porque Deus ter instituído o sacerdócio levítico como um tipo, ou como uma profecia, apontando para o que Cristo, um nível maior, cumpriria e realizaria. O sacerdócio levítico foi apenas como uma profecia atuada. Não era real no sentido de que não realizou o que Cristo realizou. Era um tipo. Nós lemos um verso, acho que ontem à noite, a lei não faz nada perfeito. Isso inclui o sacerdócio levítico e assim por diante. Então, isso é necessário, um componente muito importante e para a ministração de Cristo no santuário celestial. Ele tinha que ser um ser humano para poder nos representar e ser o nosso sumo sacerdote. Então, isso é o que ele está fazendo agora. Então, crer nisso, o que a maioria das pessoas geralmente crê, é bom, bem e importante, a ministração de Cristo. Mas aqui está a pergunta seguinte. Cristo praticou alguma ministração aqui na Terra? Porque ele é o ministro no santuário no céu. Porque, como eu disse, a nossa crença no santuário não é apenas uma crença anos-luz de distância. Lá em cima, o santuário, sim, Cristo está lá em cima. Mas e sobre aqui? O nosso sumo sacerdote teve uma obra de mediação como o seu ministério de sumo sacerdote aqui na Terra? E para responder isso, temos de entender o que a Bíblia nos diz sobre o templo de Deus ou o santuário. Frequentemente, quando falamos sobre o santuário e dizemos o santuário, a primeira coisa que vem à mente das pessoas é o templo no céu. Mas esse não é o único santuário que há. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Conhecemos esses versos, certo? Qual é a outra palavra para templo? Santuário. Essa é uma justa troca de palavras? É a mesma coisa. Então Deus tem um santuário não apenas no céu, mas onde? Na terra. Nós somos o seu templo. Sim, todos nós sabemos disso. Vocês pensam, eu sabia disso. Mas quando falamos da doutrina do santuário, muitas vezes é apenas o que está lá no céu, se há um edifício ou não. Mas precisamos olhar para a doutrina da verdade e de uma maneira mais integral. Sim, há um edifício no céu. Sim, Cristo está ministrando no Santíssimo. Não há dúvida sobre isso. Mas e sobre o que acontece aqui na Terra? Porque é aqui que todos nós estamos. Não estamos lá em cima. E o benefício do ministério de Cristo não é apenas teórico, onde ele faz algo muito distante de nós. Não é apenas teórico. Há uma relevância real e prática para nós aqui hoje. Efésios também diz a mesma coisa. Efésios 2, 21, 22. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus através do Espírito. Pedro fala sobre nós como sendo pedras vivas, certo?
pedras vivas nesse templo, nesse santuário. Então Deus tem não apenas um templo no céu, mas um templo, um santuário aqui na terra, onde Ele deseja habitar. Aqui está uma pergunta. Quem é o ministro desse santuário na terra? Quem é o sumo sacerdote do santuário terrestre? Quantos sumos sacerdotes há ali? Ok? Lemos o verso anteriormente. Há um Deus e um mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus. Ele não é apenas o nosso mediador no santuário celestial. Se você realmente quer crer na verdade do santuário, é uma verdade integral. O mesmo sacerdote tem de estar ministrando em qualquer que seja o templo, ou templos que há. E vemos que o templo na terra é o seu povo. Eu acho que todos nós sabemos que a doutrina da Trindade ensina que Cristo está no céu. Na verdade, algumas pessoas acreditam que pode estar apenas no céu. E Ele está limitado dessa maneira. Então, na terra, nós temos outra pessoa que está auxiliando Cristo, que as pessoas chamam de Deus Espírito Santo. E é Ele que está entre essas pessoas ou vivendo nessas pessoas. Esse é um problema muito sério, sabem? Porque o Espírito Santo não está qualificado para ser um sacerdote. Porque o Espírito Santo nunca tomou a humanidade. Ele não foi tentado como somos, não foi tocado pelos sentimentos das nossas fraquezas e, portanto, baseado no verso em Hebreus, Ele não é capaz de nos socorrer quando somos tentados. E isso é o que mais precisamos. Que bem que há, se o meu sumo sacerdote, que tomou a humanidade, me deixou, foi para o céu e me enviou outra pessoa. Certo? Então, quando olhamos para a doutrina do santuário que cremos, é muito mais do que apenas um edifício. Certo? É, na verdade, muito prático. Quem é o seu sumo sacerdote? Quem está ministrando no santuário na terra? Pode ser somente o mesmo sacerdote. Somente um sacerdote é qualificado para fazer isso, que é Cristo. Então, Cristo está fazendo uma obra dual, ou está fazendo uma obra em duas frentes. Ele está ministrando no santuário acima, no céu, na carne, na sua humanidade, e ainda está ministrando nesse templo na terra pelo seu Espírito, que é a sua própria vida, a sua própria presença e não outra pessoa. E é assim que se liga os dois, nós e Deus juntos, um mediador. Nós não temos dois mediadores, apenas um. Ao falarmos sobre isso, alguém diria, espera um pouco, irmão, Romanos 8 fala diferente. Algumas pessoas usam Romanos 8 para, na verdade, dizer que temos um mediador diferente na Terra. Vamos ler. Essa é uma passagem, eu acho, você deve ter ouvido isso, mas é muito relevante nesse contexto. Romanos 8, 26 e 27. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a mente do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. As pessoas dizem, viu aqui? Está o Espírito fazendo intercessão. Enquanto Cristo faz intercessão no céu, então temos dois intercessores. Isso é o que algumas pessoas, na verdade, ensinam. Nós temos dois intercessores? Isso soa muito, muito errado. Para começar, é como você define o espírito que você chega a... Qual o significado que você chega depende de como você define espírito, certo? A maioria das pessoas, se você crê na Trindade, lerá o espírito como outra pessoa além do Pai e do Filho. Então é claro que você chegará a uma conclusão diferente. Mas se você entende que espírito é definido nas Escrituras como vida, mente, fôlego, é sempre pertencendo a alguém. É sempre um espírito que pertence a alguém. Você não tem espíritos independentes como isso. Até mesmo anjos que são chamados espíritos, eles na verdade são indivíduos, são pessoas. Falamos sobre espíritos maus, e o espírito mau é um anjo caído, não é outra entidade. Então, como definimos espírito é muito importante. E é dito aqui que esse espírito nos ajuda nas nossas enfermidades e fraquezas. Não sabemos como orar, mas o espírito nos ajuda e ele faz o quê? Intercessão por nós. Diz-nos onde essa intercessão é feita? Pense nos outros versos bíblicos que lemos. Vimos um em Gálatas que diz, Deus enviou o Espírito do seu Filho onde? Nos nossos corações, clamando Abba, Pai. Essa intercessão, então, acontece nos nossos corações pelo Espírito. E o que ele faz é dito com gemidos inexprimíveis. Quantas vezes, quando você está orando, o Espírito toca o seu coração de uma maneira e você tem uma força e sentimento e emoções que você quer expressar em oração e não há palavras adequadas para fazê-lo? Alguém já experimentou isso?
Sabem do que eu estou falando? Quando isso acontece, é o Espírito do Senhor trabalhando no seu coração, intercedendo e gemendo essas orações que não podem ser exprimidas. Isso é o que acontece. Você responde ao Espírito e às vezes não há palavras adequadas para expressar isso. Então a coisa bela é isso. O restante do verso continua dizendo: e aquele que esquadrinha os corações. Quem é esse? Quem é o esquadrinhador de corações? O próprio Senhor, Jesus. Vamos ser muito específicos porque iremos ver isso no minuto. E aquele que esquadrinha o coração conhece e sabe qual é a mente do Espírito. Em outras palavras, ele sabe qual é a intenção ou o significado do Espírito. Cristo está bem ciente de qual é a sua resposta do Espírito dele operando no seu coração. E isso é o que capacita Cristo, porque ele sabe disso. Isso é o que o capacita para fazer intercessão pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ele sabe disso porque ele é humano como nós. O Espírito dele nos nossos corações está nos tocando e nos movendo e nos conectando com ele. E ele sabe exatamente cada sentimento e resposta e emoção que temos. É ele que está fazendo isso, não outra pessoa. E isso é o que o capacita para fazer intercessão por nós à direita de Deus. O mesmo capítulo, na verdade, nos diz que ele é o único qualificado para fazer isso. Uns poucos versos depois, Romanos 8:34. É dito: quem os condenará? Cristo, Jesus, é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo está fazendo intercessão por nós porque Ele sabe exatamente pelo que estamos passando, sabe exatamente o que estamos experimentando. Não teoricamente, porque o seu Espírito está no nosso coração, no coração do crente, e Ele sabe exatamente o que precisamos e somente Ele pode fazer essa intercessão por nós. Essa passagem, irmãos e irmãs, não nos está ensinando outro intercessor, está nos ensinando sobre a obra do coração que Cristo está fazendo, mesmo estando Ele no templo no céu. Ele está fazendo a obra neste templo aqui na terra. Deixe-me ler uma declaração do Espírito de Profecia neste contexto também, o desejado de todas as nações. Enquanto Cristo ministra no santuário em cima, continua a ser, por meio do seu Espírito, o ministro da igreja na terra. Então, se faça uma pergunta: quantos ministros há ali, de acordo com essa declaração até agora? Somente um, não dois. E continua: ausente de nossos olhos, cumpre-se, entretanto, a promessa que nos deu ao partir. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Conquanto delegue seu poder a ministros inferiores, sua vitalizante presença continua ainda em sua igreja. O que é a sua presença vitalizante? O seu Espírito, com o seu povo. Ele é o ministro da igreja na terra, do templo na terra. Não temos múltiplos sacerdotes. Então, portanto, a outra declaração antes de continuarmos. Deixe-me ler essa outra declaração porque comenta sobre Romanos 8. Só temos um meio de acesso a Deus. Nossas orações só podem chegar até Ele através de um nome, o do Senhor Jesus, nosso advogado. Seu Espírito tem de inspirar nossas petições. Nenhum fogo estranho deveria ser usado nos incensários que eram movidos perante Deus no santuário. Assim, o Senhor mesmo tem de acender em nosso coração o desejo ardente, para que nossas orações possam ser aceitas por Ele. O Espírito Santo no íntimo precisa fazer intercessões por nós, com gemidos inexprimíveis. Não é claro? É o próprio Senhor que faz isso, o seu Espírito interiormente. É Ele mesmo em pessoa, fisicamente no céu, e Ele faz essa conexão. Então, se você crê na doutrina da Trindade, colocando de maneira simples, você não crê na doutrina bíblica do santuário. Os dois são totalmente incompatíveis, porque a doutrina da Trindade te dá outra pessoa, outro intercessor além de Cristo. Se Cristo não é o sumo sacerdote de todos os templos, então você não acredita realmente na doutrina bíblica do santuário. Não importa quantos edifícios você acredite que há no céu. Se o seu sumo sacerdote no templo terrestre é diferente do sumo sacerdote que unicamente é qualificado para fazer essa obra, então você tem um problema muito grave. Estão comigo? É incrível que o diabo tenha manejado para inserir essa falsa noção sobre Deus e confundir cada uma das distintas verdades do Adventismo, simplesmente removendo a sua eficácia. E achamos que cremos, mas há todos esses problemas que existem. É por isso que estamos olhando um pouco para isso aqui. Assim, Cristo é o único intercessor, Ele é o único mediador. Ele faz isso pelo seu Espírito, não outra pessoa chamada Deus Espírito Santo além de Cristo. O próximo na nossa lista é o número 6, a fé de Jesus.
E vemos que o Salvador disse, sabem, no estandarte que é desenrolado pelos anjos está escrito os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A fé de Jesus, do que isso se trata? Vamos ler João 6, 28. Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Essa é realmente uma boa pergunta que foi feita para Jesus. Eu gosto dessa pergunta porque realmente gosto da resposta que é dada, que leremos no minuto. Mas se tivéssemos que resumir o Evangelho, colocando simplesmente... Eu sei que poderia ser resumido de tantas maneiras, em tantas palavras, mas colocando simplesmente, é Deus nos transformando e fazendo de nós justos, nós que somos injustos, correto? Esse é todo o ponto do Evangelho, mudar-nos, redimir-nos, para nos fazer justos. Somos injustos, não somos santos, Deus quer nos transformar para nos salvar. Para isso é o que o Evangelho tem que realizar e nos fazer justos. E entendemos que essa justiça vem a ser não por nenhuma prática ou mérito de nossa parte, mas vem pela fé. Então é a isso que referimos como justificação pela fé. Então aqui é feita essa pergunta a Jesus pelas pessoas ali, e o ponto da pergunta é na verdade muito simples. O que precisamos fazer para agradar a Deus? Quando ele diz, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? O que precisamos fazer? Para fazer Deus feliz, para fazer Deus nos aprovar, o que agradaria a Deus? Essa é a pergunta. Uma pergunta muito boa para se fazer para Jesus, certo? Como podemos realizar a vontade de Deus? A resposta, verso 29. Jesus lhes respondeu, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Acho que todos nós conhecemos esse verso, mas uma resposta muito, muito profunda. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Isso é o que agrada a Deus. Isso é o que Deus deseja de nós. Eu quero que você pense sobre isso. Não é a obra de Deus guardar a lei. Certo? De acordo com a resposta de Jesus. Ele não disse, guarde a lei. Certo? Ele não disse, ou guardar o sábado, essa é importante, sabem? Porque somos adventistas do sétimo dia. Não é ouvir certas regras e regulamentos ou ter um conjunto particular de doutrinas ou crenças. Essa não é a obra de Deus de acordo com Cristo. Não é ter todas essas ótimas refeições vegetarianas também, certo? Ou ter esses longos vestidos. Essa não é a obra de Deus. Ele não disse isso. Muitas vezes isso está na nossa mente, é o que cremos ser a obra de Deus para agradar a Deus, para fazer Deus feliz e nos aprovar e nos aceitar e guardarmos a lei, o sábado e todas essas coisas. Aqui Jesus está nos dizendo o que agrada a Deus, a obra de Deus que Deus quer que façamos, para que Ele possa nos aprovar, que é que creiamos no Filho. Este é um verso muito significante. Basicamente, ele resume para nós a coisa mais importante que há. Em outras palavras, você pode fazer todas essas coisas, a lei, o sábado e assim por diante, e você pode deixar passar a verdadeira obra de Deus. Já perceberam isso? Isso é possível, certo? Então, Jesus resumiu perfeitamente. Não me entenda errado. Não estou dizendo que essas coisas são ruins ou que não são importantes. Elas têm o seu lugar. Mas existe algo que supera tudo isso. É crer no Filho. Sem isso, tudo mais é inútil e sem sentido. Porque somente a vida do Filho é aceitável a Deus. Essa é a única vida humana justa que existe nesse mundo. Ninguém mais manifestou a justiça perfeita como a vida de Cristo. O único ser humano que já impressionou a Deus, o único ser humano que é totalmente aprovado por Deus, é Jesus Cristo. Você não tem esperança de chegar lá. Você não tem esperança de repetir o que Cristo realizou. Ninguém o faz. A sua única esperança é ter o que Cristo realizou. É por isso que é dito, creia no Filho. Porque crer no Filho, a Bíblia diz, a quem o recebeu, ele lhes deu poder ou autoridade. E outros versos que olharemos também. Então, isso é o que se trata, a justificação pela fé. Quem crê no Filho recebe a sua vida justa, pela fé. Não a vida de outra pessoa. Vamos olhar para alguns versos para esse efeito. Gálatas 3:22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé de Jesus Cristo fosse dada aos que creem.
Essa é a primeira coisa com que Deus está preocupado que recebamos, pela fé, a promessa da fé do Filho, ou da vida do Filho, ou do próprio Filho. Você não tem a vida sem o Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. É disso que se trata a justificação pela fé. Esse é o principal ponto e propósito do Evangelho. É dada para aqueles que fazem o quê? Que creem, certo? Não é dada para aqueles que guardam os mandamentos, não diz isso. Não é dada para aqueles que guardam cada sábado fielmente e se certificam de fazer tudo isso. Não é o que é dito, são os que creem. Eu não estou desprezando essas outras coisas, mas elas não podem substituir a fé, de modo algum. E muitas vezes, indiretamente, nós meio que embaralhamos as coisas um pouco. Colocamos muita importância na nossa obediência, mas temos que lembrar que as coisas vêm numa ordem particular. A fé é que tem que produzir isso, é claro, não há dúvida sobre isso. Romanos 3, 22 e 24. Isto é, a justiça de Deus que é pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Essa justiça de Deus existe apenas em um lugar. Você sabe onde? Na vida de Cristo. Quando Cristo foi para o céu como homem, a Bíblia nos diz que Deus lhe disse: Tu amaste a justiça e odiastes a iniquidade. Portanto, Deus te ungiu com óleo de alegria. Deus nunca disse isso para nenhum outro ser humano. A justiça de Deus é perfeitamente revelada em apenas um lugar, na vida do Filho. Se você quer a justiça de Deus, você tem que ter a vida do Filho. Resume-se a isso. É tudo o que se trata a fé de Jesus. E nenhuma outra pessoa te dará isso. Quer seja humano ou divino. Porque muitas pessoas dizem: bem, Deus, o Espírito Santo faz isso, ele é um ser divino. Primeiramente, isso não é estabelecido pelas Escrituras de modo algum. E segundo, o Espírito Santo não viveu uma vida humana justa que agradou a Deus, se fosse uma pessoa separada de Cristo. Somente Cristo fez isso. Então, quando você tem essa crença que te diz que Cristo foi para o céu e agora temos outra pessoa, então você não tem a vida do Filho. Se o Espírito Santo é uma pessoa diferente de Cristo, então não é a vida do Filho. Então o que você tem pela fé? Você tem outra pessoa, você não tem a vida justa do Filho. E isso é um problema muito sério quando se trata da justificação pela fé. Conseguimos ver isso? Estão comigo? Assim, é necessário e importante entender isso. É por isso que o diabo criou todos esses desvios e ideias falsas. Romanos 5,10. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Qual é a outra palavra que podemos colocar ali? O seu espírito, isso seria correto? Sim. Porque espírito é vida. Por causa da justiça, isso é o que acontece se Cristo estiver em você. O corpo está morto, mas o espírito está vivo por causa da justiça. É uma justiça santa e perfeita e vida eterna. É assim que você é salvo, porque essa vida é vida eterna. Então você automaticamente tem a vida eterna, e essa vida é justa, essa vida é santa. É chamada o Espírito Santo, ou a vida santa. Estamos tão acostumados a pensar de certa maneira que imediatamente pensamos que é outra pessoa. Santo simplesmente descreve a você que tipo de espírito é. Seria como espírito impuro ou um espírito mau. Esse é o ponto do Evangelho. Colossenses 1, 27. A quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança de glória. Cremos realmente nisso? Não é Cristo em você, mas se você olhar bem de perto, não é realmente Cristo em você, ele enviou outra pessoa para representá-lo. E isso não significa Cristo em você. Jesus disse a seus discípulos que ele enviaria o Confortador. E na mesma passagem ele disse: não vos deixarei sem conforto, eu retornarei a vós. Ele não quis dizer que enviaria alguém para representá-lo. Ele viria. Ele é esse outro Confortador. Então essa vida justa do Filho apenas pode nos tornar justos. Jesus faz isso. Referimos-nos a esse verso antes, Gálatas 4:6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai.
Esse é o espírito de adoção. É assim que nos tornamos filhos e filhas de Deus. Pensemos sobre isso dessa maneira. Nós temos a própria vida do seu filho. Então Deus olha para nós como seus próprios filhos. Ele nos trata como Ele trata o seu filho, porque nós temos a vida do seu filho. Quando Cristo realizou a salvação, isso é o que Ele desejou do seu Pai. No fim do verso em João 17, Ele diz: Pai, quero ou desejo que todos os que me deste estejam comigo onde estou. Ele quer que sejamos tratados como Ele é. Ele passou por todos esses problemas para que sejamos assim. E a única maneira em que isso acontece no nível real e prático é se recebemos a sua vida. Então, o seu Pai se torna o nosso Pai. É isso que diz, clamando Abba, Pai. Isso é o que o Confortador realmente é. É do que se trata o Confortador. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Então, quando Cristo está em você, você tem a mesma lei do Espírito da vida. Você tem essa vida. É disso que se trata a justificação pela fé. Cobrimos isso um pouco mais em detalhe, mas esse é apenas um breve resumo dos quais são os aspectos práticos do Evangelho. Jesus veio viver como um homem para que Ele continuasse a ser o nosso auxiliador, a nossa vida, não para que Ele pudesse nos abandonar e enviar outra pessoa. Então, a justificação pela fé é distorcida quando você tem uma visão diferente do Espírito, que é o que a Trindade tristemente faz. Mas entendo que muitas pessoas que acreditam na Trindade e acreditam na justificação pela fé, talvez não tenham pensado sobre isso, mas elas são incompatíveis. Se você, na verdade, de maneira lógica, se sentar e pensar sobre isso, descobrirá que há um conflito. As duas são totalmente incompatíveis. O último, a segunda vinda de Cristo. Somos adventistas do sétimo dia, certo? Então, a segunda vinda é um evento importante. A Bíblia diz em Mateus 16:27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Este é outro pilar que temos. Essas são as verdades muito distintas e importantes. E todas essas outras verdades são designadas para nos guiar e preparar para isso. Quando Cristo vem pela segunda vez, talvez você tenha pensado sobre isso. Novamente, essa é uma pergunta comum que aparece. Quem é que virá na segunda vinda? Certo? Vocês já pensaram sobre isso? Será Cristo? Ou será Cristo e o Pai? Será Cristo, o Pai e o Espírito Santo? Quem é que virá na segunda vinda? Sabemos que os anjos virão. Estamos planejando estar lá com a graça de Deus, mas quem é que virá? Vocês já se perguntaram sobre isso? Eu acho que a resposta, novamente, depende do que você acredita a respeito de Deus, certo? É uma Trindade que está vindo ou é o Filho que está vindo? Muitas vezes, se referindo à segunda vinda de Cristo, Jesus basicamente diz que Ele vem, e Ele não diz que vem com seu Pai. Ele vem na glória do seu Pai e todos os santos anjos com Ele. Em outro lugar, eu não tenho aqui, mas é outro verso, em que Jesus diz aos seus discípulos, não se turbem os vossos corações, creiam em Deus. Vocês conhecem essa passagem. Então ele diz que irá preparar um lugar para nós e que são as palavras que e essas são as palavras que ele usa. Na casa de meu pai há muitas mansões. O que é a casa de seu pai? Quando ele disse, eu vou e vos prepararei lugar, na casa de meu pai há muitas mansões. Irei embora, prepararei um lugar para vocês, então eu retornarei e pegarei vocês, e os receberei, para que vocês estejam onde estou, certo? Vocês conhecem a passagem, João 14. Do que ele está falando quando disse, na casa de meu pai há muitas mansões? O que é a casa de seu pai? Céu? Sim, correto. Ele está falando sobre o céu. Não é assim tão difícil, hein? Está ficando tarde, eu sei. Céu, é sobre isso que ele está falando, irmãos e irmãs, certo? É o céu. Desculpa, não é uma pegadinha. É melhor responder e estar errado do que não responder, certo? Mas é o céu. O ponto que estou tentando fazer é este. De acordo com Jesus, o céu pertence a alguém. Quem é o dono do céu? Uma pessoa. É dita a casa do Pai. Na casa de seu pai há muitas moradas. Ele irá para nos preparar lugar. Ele vive lá, mas não lhe pertence. Ele é o filho do pai. É a casa de seu pai. E o quadro que é realmente lindo, que é o ponto que estou tentando fazer aqui, desculpa, eu não estava querendo enganar ninguém, mas o ponto é que Cristo irá retornar e nos levará para a casa do seu pai.
Muito parecido com o que acontece num casamento judaico. Quando o noivo vai apanhar a sua noiva e ele a traz para a casa de seu pai. E geralmente o que acontece é que o pai ou os pais estarão esperando para dar as boas-vindas à noiva. Esta é a imagem, este é o quadro ali. Então, isso é exatamente o que acontece. O dono do céu, o Pai, está esperando por nós quando Cristo nos levar de volta. Então, Cristo vem na sua glória e na glória do Pai, com todos os anjos, mas o Pai não estará vindo. Ele está esperando na sua casa pela nossa chegada, para que possa nos dar as boas-vindas reais na sua casa. Olharemos para isso no minuto, mas antes de prosseguirmos, vamos ler Colossenses 3:4, que já foi dito algumas vezes, mas é um lindo verso. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele, em glória. Esta é a única preparação que você precisa para estar pronto para a segunda vinda. É Cristo, se Cristo é a tua vida. Se Cristo é a tua vida, quando Ele aparecer, você se manifestará com Ele em glória. Se Ele não é a tua vida, você não se manifestará com Ele em glória. Não é dito se você entende essas doutrinas, não é dito se você é um membro batizado nesta denominação em particular, não diz se você tem guardado os mandamentos durante toda a sua vida, não é dito nada assim. A única preparação que você precisa para estar pronto para a segunda vinda é ter Cristo como sendo a tua vida agora. Então, quando Ele vier, você aparecerá com Ele em glória. Isso é o que é dito, certo? E claro, quando Cristo é a tua vida agora, o que Ele vive é uma vida justa que se manifesta em nós. Então eu não estou dizendo que você seja um rebelde desobediente que pode ir fazer o que quiser, sabem? Transgredindo todos os mandamentos e estará certo. Não é o que estou tentando dizer. O componente-chave para a preparação não está em doutrina, não está em obediência, não está em tentar fazer todas essas coisas, mas ter a vida de Cristo. Se você tem a vida de Cristo, tudo é estabelecido, tudo está no seu lugar. Porque essa vida justa que Ele tem foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Está em harmonia com a lei e com os profetas. Não estará em desarmonia com isso, mas ter a vida é componente-chave. Um verso muito, muito bonito e muito encorajador. Deixe-me ler essa declaração para vocês. Eu gosto dessa declaração porque nos dá este lindo quadro e é uma linda imagem para encerrarmos. Comentário Bíblico, volume 7. Somos salvos porque Deus ama a compra do sangue de Cristo. E não somente Ele perdoará o pecador arrependido, não somente Ele permitirá que ele entre no céu, mas Ele, o Pai de misericórdia, esperará-nos nos próprios portões dos céus para nos dar as boas-vindas, para nos dar uma entrada abundante às mansões dos bem-aventurados. Não é um lindo quadro? Aqui está Cristo vindo para nos acompanhar com todos os anjos e essa grande multidão de pessoas e anjos, todos retornando para o céu, e nos portões do céu, quem está lá esperando para nós, para nos dar as boas-vindas ao lar? O Pai. E para estar lá, você tem que ter a Cristo como sendo a tua vida. Essa é a única preparação que Cristo reconhecerá. Então Cristo é quem virá para nos levar para o lar. E tristemente, eu acho, a doutrina da Trindade distorce esse quadro, porque na verdade você não sabe quem está vindo ou indo ou quem está onde. Ok, nós entendemos o Pai e o Filho, mas e sobre o Espírito Santo? Se você tem um entendimento correto do Espírito, você não vai sequer fazer essa pergunta. É por isso que no livro de Apocalipse, no céu, quando João vê os remidos no céu, é dito que eles adoram aquele que está sentado no trono e o Cordeiro, isto é, o Pai e o Filho. Não fala sobre o Espírito, não porque não há Espírito, mas porque o Espírito não é ninguém mais senão o Pai e o Filho. Então, é sobre isso que a segunda vinda se trata também. Então, os pilares da nossa fé que estudamos, cada um deles, descobrimos, na verdade, que a Trindade é totalmente incompatível com todos eles. A Trindade é a destruição da mensagem do Adventismo e da fé adventista. Vocês percebem isso? É uma declaração elevada para se fazer, mas a estou fazendo após termos estudado todos os detalhes e estudar o porquê estamos dizendo o que dizemos. É a antítese, é a total negação e destruição das distintas verdades do Adventismo. E é por isso que o diabo a trouxe para dentro da nossa igreja. E agora é uma crença fundamental. E se você falar contra ela, você é chutado para fora e chamado de herético e é despojado como membro. O que algumas pessoas igualam a se privar da sua salvação, essencialmente.
Nós estamos realmente nos últimos dias, irmãos e irmãs. É assunto muitíssimo importante. Nós estudamos os 10 mandamentos, o sábado, o estado dos mortos, as 3 mensagens angélicas, o santuário celestial, a fé de Jesus e a segunda vinda de Cristo. Essas são as distintas verdades que nos apegamos. Então, realmente se resume a isso. Estes dois, a Trindade e o Adventismo, são incompatíveis. Eles são contrários um ao outro. Você pode crer na Trindade ou você pode crer na mensagem do Adventismo. Você não pode crer nos dois. E você é livre para escolher, pode acreditar num ou no outro. Mas se manter ambos, eles são incompatíveis como vimos. Deixe-me dizer algo. Nós, como povo, nunca terminaremos a obra crendo na Trindade. É impossível. Absolutamente impossível. Quando cada uma das verdades distintas que possuímos é destruída, no nível prático, como vimos, então, teremos, e falo nós como adventistas, todos os que se descrevem como adventistas, na igreja, fora da igreja, ao lado da igreja, como seja, todos nós, como aqueles que professam crer na mensagem do advento, não podemos terminar a obra com isso no nosso meio. Ou teremos que mudar, ou Deus trará a atenção das pessoas, entenderem que o problema existe, e eles removerão os falsos deuses e permanecerão na verdade sobre a qual Deus estabeleceu esse movimento. E então, Ele poderá usar pessoas assim para terminar a obra. Mas como permanece agora, temos um seríssimo problema. Talvez é por isso que ainda estamos aqui, hein? Essa é uma das melhores maneiras de se atrasar o fim da obra. Satanás tem estado muito ocupado trazendo esse pecado e vimos muito cedo antes no verso de Pedro que os homens vêm secretamente entre nós que negam o único Senhor Deus que nos tirou. Isso é o que acontece por implantar o estandarte do Deus de Roma no nosso meio. Então espero que você possa ver a interconectividade dessas diferentes verdades, como elas se ligam à nossa visão, entendimento e conceito de Deus. E tomara que na próxima vez que alguém te perguntar por que isso é importante, ou o que isso tem a ver com o fim dos tempos, ou a mensagem da verdade presente que temos, talvez você lhes possa dar algo sobre o que pensar, porque é um assunto seríssimo, irmãos e irmãs. Os dois não andam juntos de maneira nenhuma. Paramos por aqui e encerramos como uma oração.